Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento. Olá, ouvintes! Pode dar oi também, Letícia. Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem e prontos para mais um Arquivo Bizarro. Sim, estou muito empolgado hoje, que eu trago para vocês a história das cartas de Circleville. Letícia, você já conhece essa história? Tá animada como eu? Não, eu tô super animada porque eu literalmente nunca ouvi falar, até você me falar que o caso de hoje seria esse. Então, eu tô muito animada porque eu não faço a mínima ideia do que é. Nossa, esse caso foi assim, um dia eu tava na casa de um amigo meu e a gente tava vendo vídeos aleatórios no YouTube, sabe? Tá. E apareceram alguns documentários, sabe? Matérias de televisão sobre crimes, a gente ficou conversando e passou uma notícia sobre esse caso e em seguida uma youtuber contando sobre ele. Eu fiquei muito arrepiado com algumas partes dessa história e eu lembrei e quis trazer agora pro podcast. Ai, legal. Ó, lembrando que esse é o 11º episódio do podcast. Sim! Já passamos dos 2 números. Logo mais a gente traz novidades aqui pro podcast, hein? Isso aí. Então, vamos lá. Essa história aconteceu em 1976, no pequeno município de Circleville, no estado de Ohio, Estados Unidos. Na época, o município tinha aproximadamente 11 mil habitantes, então era um lugar bem pequeno, e ele era conhecido por ser um local bem pacato, onde a maioria dos moradores se conheciam, ficavam sentados nas suas varandas no verão e até mesmo mantinham suas casas destrancadas. Até que em uma manhã, aconteceu algo muito bizarro. Imagine que chegou uma carta para você, escrita à mão, começando por: eu sei onde você mora, eu tenho observado a sua casa, isso não é uma brincadeira, leve a sério. Como você se sentiria? Eu trancava a minha porta e chamava a polícia. Só da carta começar com isso, eu já fiquei assim arrepiado. Meu Deus, como assim eu tenho observado a sua casa, sabe? Até que Não, ponto? eu tenho pavor de gente. Como eu já disse no podcast em outros episódios, eu tenho muito medo de pessoas humanas. Sim. Essas cartas não tinham endereço de envio, elas só tinham destinatário, e elas traziam detalhes da vida das pessoas. Muitas vezes também detalhes da vida dos vizinhos delas. Com isso, a cidade inteira começou a falar sobre as cartas, porque várias pessoas recebiam elas ao mesmo tempo. Como elas traziam detalhes íntimos, às vezes do que acontecia dentro da casa da pessoa, muitas pessoas se recusaram a mostrar essas cartas para a polícia ou até mesmo para a mídia. Esse é um dos pontos assim que me chamou muito a atenção, porque como várias pessoas receberam essas cartas, vizinhos, pessoas próximas, etc., né? Essas cartas tinham uma caligrafia diferente. Então, mais de uma pessoa estava escrevendo elas. Ai, meu Deus, então era mais de uma pessoa envolvida. Pois é. Não, e eu não consigo pensar em alguém, tipo, mano, também, ai, eu não entendo essas cidades que o pessoal sempre fala, ai, é tão, não tem crime aqui, a gente deixa tudo destrancado, as janelas todas abertas. Sim, porque, nossa, uma das coisas que eu já fico, assim, muito tenso é pensar alguém olhando pela janela, sabe, pra dentro da casa. Eu moro em prédio e eu fecho minha cortina. Tipo, Nunca se sabe, né? exato. Pois é. Então, como muitas pessoas não mostraram as suas cartas, né, pra polícia, etc., eu vou contar aqui um dos casos mais famosos das pessoas, né, que mostraram suas cartas, que foi o da família Gillespie. Mary Gillespie era uma motorista de ônibus escolar e ela começou a receber cartas dizendo que ela estava sendo observada desde o nascimento da filha dela e que o autor sabia do caso extraconjugal que ela tinha com o superintendente da escola para a qual ela trabalhava. Mary decidiu apenas ignorar a carta porque ela dizia que aquilo não era verdade. Porém, as cartas continuaram chegando em um tom ameaçador. Uma das cartas para ela dizia: moça, essa é a sua última chance de denunciá-lo. Eu sei que você é uma porca. Eu vou provar e te humilhar para todo Ohio. Uma porca anda sorrateiramente e encontra homens casados, causando sofrimento para famílias e lares. E aí, Letícia? Vai cuidar da sua vida. Qual o problema dessa pessoa? E você até falou, né, esses municípios assim, que a pessoa não tranca a porta, a janela, etc. Eu também já fico pensando, eu acho super desconfortável morar num lugar onde todo mundo se conhece, sabe?
Total. Eu tenho esses subúrbios americanos, eu tenho pavor. Sim, porque já me dá. Ai, nem precisa ir muito longe, né? Acho que até cidade pequena aqui já tem muitas pessoas que dizem disso, né? Sim, todo mundo sabe da sua vida, todo mundo sabe tudo da sua vida o tempo inteiro, então tranque a porta. Pois é, então assim, combina isso, né? Um município pequeno com pessoas, porque aqui eu já tô falando, né? Eram mais de uma pessoa escrevendo essas cartas. Pessoas escrevendo cartas falando sobre a vida dos outros. Gente, que coisa absurda, sabe? Sim, e tipo, gente, não é porque nunca aconteceu que nunca vai acontecer, sabe? Exatamente. A Mary não fez nada, só que após alguns dias, chegou uma carta pro seu marido, Ron, contando sobre essa suposta traição e que agora a história estava nas mãos dele. Ron conversou com sua esposa e ambos decidiram ignorar aquela carta. Começaram a chegar cartas para os funcionários da escola, dizendo que o superintendente Gordon Massey, que seria esse rapaz, né, com quem ela teria um caso, que ele tinha caso com uma de suas funcionárias, mas não dizia quem era. O Gordon também recebia cartas, dizendo para ele parar com aquilo que estava acontecendo. Em 2 semanas, a família Gillespie recebeu uma nova carta dizendo: Gillespie, em 2 semanas você não fez nada. Vocês não fizeram nada. Conte a verdade e informe ao conselho escolar. Caso contrário, transmitirei na emissora CBS, eu farei pôsteres, cartazes e outdoors até que todo mundo da cidade saiba. Depois dessa carta, a família decidiu ir atrás e dar um basta, né, nisso que estava acontecendo. Eles desconfiavam do cunhado de Ron, Paul Freshour, por brigas que eles já tiveram no passado. A família começou a enviar cartas parecidas para ele, dizendo que sabiam o que ele estava fazendo e queriam o expor se ele não parasse. Então, as cartas pararam de chegar na casa. Você acha que acabou por aí, Letícia? Claro que não, né? As cartas pararam de chegar na casa. Só que começaram a aparecer cartazes pela cidade, dizendo que a filha da Mary e do Ron estava tendo um caso com o superintendente Gordon. Com isso, o Ron passou a acordar mais cedo todos os dias para tirar os cartazes antes que a filha dele visse. Lembrando que a filha dele era uma adolescente aqui nesse período, tá? Meu Deus, tá ficando cada vez pior. Sim, e envolvendo, né, gente que não tem nada a ver. Exato. Em 17 de agosto de 77, Mary estava viajando e o Ron recebeu uma ligação em casa. Ele ficou ensandecido, ele gritou muito ao telefone e ele quebrou o aparelho. Ele pegou um revólver, deu tchau para sua filha e disse que ia pôr um fim naquelas cartas. Então eu acho que o Ron descobriu, né, quem era. Bom, eu ainda acho que é o cunhado, mas não sei. Vamos ver. No mesmo dia, Ron foi encontrado morto em um acidente de trânsito. Ele bateu o carro contra uma árvore e morreu no local. Durante a sua autópsia, foi constatado que ele possuía o dobro de álcool permitido em seu sangue, e a família e os amigos ficaram chocados, porque ninguém sabia que o Ron bebia. O seu revólver estava no painel do carro, faltando uma bala. Como não haviam outros indícios de crime, mas sim de um acidente de trânsito, o xerife do município optou por não investigar o caso mais a fundo. Porém, os moradores começaram a receber novas cartas, dizendo que o xerife estava encobrindo algo. Meu Deus, parece o caso da tia Daiane, só que pior. Gente! Que caso é esse? Como assim? Tava faltando uma bala. Ele tava bêbado. Gente, é o caso da tia Daiane. Há algo errado com o tio Ron. Sim. Meu Deus, pois é. E assim, e as cartas começaram a aparecer, né, para outras pessoas contando sobre esse caso. Gente, o que é isso? Sabe? Mas como assim? Acaba assim? Não, claro que não. Ah, tá. Eu achava que você ia falar, bom, eles nunca descobriram quem foi. Ainda tem boa história aqui. Depois disso, a Mary confessou que ela estava tendo um caso com o superintendente Gordon. Porém, ela dizia que eles começaram a se relacionar após o recebimento das cartas, que eles se aproximaram por começar a falar disso. Gente, eu posso falar uma coisa? Claro. É assim, eu tenho meus chips, né, de série de TV. Sim. Acho que eu vou começar a mandar cartas para as emissoras pra, entendeu? Intrigar a mente dele. Sim. Pra acontecer os meus casaizinhos. Uma boa.
Mas continua. Se isso era verdade ou não, né? Que ela só começou a se relacionar com ele depois, eu não sei. Eu só sei que as cartas não pararam de chegar e os cartazes falando da filha dela também não. Um dia, durante o seu percurso de trabalho, a Mary viu um cartaz falando da sua filha. Ela parou o ônibus e desceu para arrancar ele. Quando ela chegou mais perto, ela percebeu que tinha uma pequena caixa de papelão ligada ao cartaz por um fio. A Mary tirou a caixa e o cartaz e levou eles para dentro do ônibus. Ela achou estranho, enquanto carregava, que a caixa tinha muita cola para estar ali fechada. Então, ela decidiu abrir a caixa. Você tem ideia do que tinha dentro, Letícia? Não, e não é possível que essa história seja verdadeira. Inclusive, eu até pesquisei umas fotos, sabe, sobre esse caso. Como é um caso antigo, tem muita foto em preto e branco e tal, já dá um clima meio estranho, sabe? Meio macabro. Aham. Mas meu dedo tá tremendo pra ir pro Google aqui. pode ver, não tem nenhuma foto assim perturbadora, ninguém morto, sabe? Nada desse tipo. Tá. Dentro da caixa, o fio que estava ligado ao cartaz terminava de um gatilho de uma arma, que estava apontado para a tampa. Se a Mary tivesse arrancado o cartaz do poste, ou até mesmo puxado o fio dentro do ônibus, ela poderia ter sido baleada. Meu Deus! Inclusive, eu me arrepiei agora contando. Essa foi uma das partes que eu fiquei muito chocado. Gente, a pessoa queria acabar com eles mesmo. Você quer me acabar comigo? Sim. Pois é. Parece que era muito, né, direcionado para essa família. Mas assim, como vários outros relatos dessas cartas, né, sabiam de muita coisa das pessoas, sabe? Enfim, essa daqui não é uma das que a gente tá aqui com detalhes. Nossa, eu tô horrorizada. Eu não sei como isso vai terminar. Com isso, a Mary levou aquela arma para a polícia, que constatou que o dono da arma tinha tentado raspar a sua numeração, só que ele não conseguiu. Então, a polícia rastreou o dono da arma, que você quer chutar quem é? Ai, não, eu não sei, eu não faço... Meu Deus, eu sei, é o superintendente. Não, quando eu tava escrevendo, eu até pensei nisso. Escrevendo não, até lendo uma notícia, fiquei, meu Deus, é ele. Pensei a mesma coisa. Quem é? Paul Freshour, o cunhado do Ron. Então eu tava certa, desde o começo. O Paul alegou que ele tinha perdido essa arma há muito tempo, mas a polícia prendeu ele imediatamente. Durante o interrogatório, o xerife pegou uma das cartas que a Mary recebeu, levou pro Paul e fez ele imitar a letra da carta. Então, assim, só, né, um parênteses aqui, a gente entra num ponto bem sensível da investigação, né? Como é que o xerife induz o cara a copiar aquela letra, sabe? Não, tipo, ele falou isso? Sim. Não, gente, não tem como. Eu não O cara... consigo nem copiar a assinatura da minha mãe para não, quando eu tava na escola, pra não ficar expulsa. Que horror. É que então, isso é errado, né? Você chegar ali com uma evidência e falar, então, ó, copia isso daqui. Se o cara foi inocente e depende... Mas ele tava falando a verdade? Como assim? Tipo, o policial induziu ele mesmo? Sim, o xerife fez ele fazer isso. Meu Deus! Agora eu não sei de mais nada. Então, isso é uma coisa bem complexa, né? Porque se você vai ali a fundo, em umas questões, né, de direito, de um julgamento justo, etc., isso não dá pra ser utilizado como evidência, né? Não pode. Eles tiram. Se a pessoa foi induzida, não vale pro júri. Mas aqui a gente tá falando de 1970. Então esquece. Então vale tudo. Pois é, e foi utilizado. Mas enfim, o Paul foi julgado e ele alegou que ele tinha um álibi que provava que ele não estava na cidade quando aquele cartaz foi colocado. Porque assim, esse cartaz foi colocado numa rota que a Mary passava com o ônibus dela. Então ela passou num dia, o cartaz não estava lá. Ela passou no outro, o cartaz estava, sabe? Sim, mas você falou no começo que as cartas que estavam chegando eram de 2 caligrafias diferentes. Não necessariamente 2, tá? Só falam que tinham caligrafias diferentes, porque muita gente estava recebendo essas cartas ao mesmo tempo. Tá, mas não é possível que ele pediu pra outra pessoa colocar e eu não vou estar aqui essa semana. Você pode pôr igual a gente, sabe? Com o podcast?
Bom ponto. Quando você falou igual a gente, eu ia falar, a gente nunca cometeu nenhum crime, vamos corrigir isso aí. Sim. Nós não somos criminosos, acreditem se quiser. Não precisamos de álibi um do outro. Mas eu te defendo se um dia você precisar. Ah, obrigado. Mas Não- é melhor cortar essa parte, porque, né, senão, se a polícia ouve aí, não vale mais. Ah, verdade. Ele disse que ele tinha um álibi, né? Que provava que ele não estava na cidade no dia que aquele cartaz foi colocado. Só que esse álibi não apareceu no tribunal. Então, né? Não tinha o que fazer. E a cidade já estava acreditando que ele era, assim, o autor das cartas e, né, culpado por ter tentado matar a Mary. Ele foi considerado culpado e condenado a 25 anos de prisão. E aí, Letícia, o que você achou desse caso? Isso, eu achava que eles iam ir mais a fundo. Como assim, mais a fundo? Tipo, eu achava que você ia falar, então, 20 anos depois, eles abriram a investigação novamente. Eles descobriram que foi quem? O superintendente Gordon. Você tá querendo muito culpar o superintendente. Gente, mas eu acho que foi ele mesmo. Mas eu preciso te contar uma coisa. Ai, meu Deus, o quê? O Paul foi preso e as cartas não pararam de chegar. Com a mesma caligrafia? Uhum. E chegou até quando? As cartas ainda davam detalhes do que estava acontecendo na cidade. E a polícia falou: esse homem tá mandando essas cartas de dentro da prisão. E colocaram o Paul numa solitária. E continuou chegando? E continuou chegando. Então, obviamente, não é ele, né? Então, mas aí, né, um outro ponto. O Paul foi preso porque a arma era dele. Basicamente, né, essa era a grande prova, né, que eles tinham. Porque, assim, sobre álibi, ele podia ter. Tá, mas ele, né, também podia ser outra pessoa, como você falou. Um bom ponto. Eu não considerei isso quando eu escrevi esse roteiro. Sim. E o outro ponto é, a caligrafia dele era igual a das cartas. Mas lembra, né, que o xerife fez ele copiar a caligrafia. Então, se não fosse dele, ele podia ter feito uma parecida, né? Ou seja, eu posso trabalhar pra FBI já. Sim. Só com esse casinho aqui. Porque pensa, olha, segue a minha linha de raciocínio. Uhum. Ele escreveu as cartas, vamos supor, ele escreveu as cartas com outra pessoa ajudava ele, que tinha raiva dessa família, ou era um tonto. Desocupado. Isso, desocupado, porque quem fica tão preocupado assim com a vida dos outros, isso se chama o quê? Falta do que fazer. Sim. Então, ok, passou lá o tempo, eu acho que realmente ele saiu da cidade e essa outra pessoa continuou colocando os pôsteres. Só que eu acho que essa pessoa era mais perigosa que ele. E se essa pessoa tinha acesso a ele, essa pessoa tinha acesso à casa dele também, certo? Sim. E se ele estava na cadeia, ele podia muito bem receber visita, ele dava a carta para a pessoa, ou a pessoa continua escrevendo as cartas e enviando, sabe? Tipo, não tem como saber o que aconteceu. Exatamente, porque era também o ponto que eu ia comentar, né? As cartas tinham caligrafias diferentes. Ok, podia ser a caligrafia dele, podia não ser. Eu acho que aquele xerife cagou essa parte, mas tudo bem. Poderiam ter mais pessoas enviando essas cartas. E se o Paul fosse um mandante? Não fosse ele que estivesse mandando as cartas? Se outras pessoas, né, 2, 3, estivessem mandando essas cartas e estavam ali soltas? Sim, porque pensa, cidade pequena. Aposto que tinha muita gente já sem o que fazer. Aí Sim. eles viram essa oportunidade de se divertir, de se aventurar. Então eu acho super possível que tinha outra pessoa junto, mas eu tenho certeza que ele estava envolvido. Eu acho também por conta da arma, né? Muita coincidência que a arma que era dele foi a arma que tentou matar. Agora, a pergunta que resta é, por que estava faltando uma bala na arma do marido dela? Pois é. Eu também ainda fiquei intrigado com isso. Não sei se esse cara tentou usar essa arma, né? E, enfim. Então, é isso que eu tô pensando. Tipo, será que ele chegou aí na casa dele? Aí eles começaram a conversar, ele ofereceu bebida pra ele, sabe? Uhum. Tipo, não, imagina, não é nada disso. Eu amo você e sua família. Olha eu interpretando já. Sim. Então, eu acho que ele também estava envolvido na morte do próprio irmão.
Que era irmão dele, né? Sim, muita gente... Na verdade, ele era casado com a irmã do Ron. Por isso, né, também só falei na cunhado, não irmão. Ah, tá. Mas, enfim, muita gente também acredita nisso. Acredita, né, acreditava também na época do julgamento que ele tinha alguma coisa a ver com a morte do Ron. Porque foi uma coisa também muito inesperada. Ninguém sabia que esse cara bebia. O cara ficou bêbado e morreu no dia que ele descobriu, teoricamente, né, quem que tava mandando essas cartas. Então, é a mesma coisa do algo errado com a tia Daiane. É aqueles casos que a gente nunca vai saber. Só quem passou por aquilo e infelizmente morreu que sabe o que aconteceu. Pois é. Porque não dá pra saber. E é um daqueles casos que vai ser cold case pra sempre, sabe? Inclusive, o Paul recebeu uma carta na prisão. Uma carta pra ele. A carta tinha uma caligrafia bem estranha. Não era a que ele fez no depoimento. E ela dizia: agora eu vou te fazer acreditar que você não vai sair daí. Eu disse há anos, quando planejamos isso tudo. Agora está tudo planejado. Você não escutou? Inclusive, a carta não faz muito sentido mesmo, tá? Ela é bem estranha. Tinha outra pessoa. Pois é. No final, o Paul morreu em 2012, na prisão. Com o tempo, né, com o passar do tempo, as cartas pararam de aparecer para as pessoas. E até hoje não sabemos quem foram os outros autores. Inclusive, né, se o Paul foi um dos autores. Gente, eu tenho certeza que a outra pessoa era uma mulher. Por quê? Certeza. Eu sendo mulher, eu sei. Eu sendo mulher, eu sei que eu não seria pega. Mulher... Bom, assim, sorry, mas é que mulher, quando mulher quer ser filha da... Ela consegue, igual garota exemplar, sabe? Uhum. Então, não sei, meu. Ai, tem muitas possibilidades nesse Muita. caso. Uma coisa que eu queria muito saber era quantas caligrafias tinham, sabe? Mas ao mesmo tempo, isso também pra mim não quer dizer muita coisa, porque uma pessoa também consegue fazer caligrafias diferentes. E tipo, será que ele recebeu uma carta mesmo, ou será que ele mesmo escreveu essa carta? E falou que ele recebeu? Ah, eu acho difícil. O Paul, ele já não tinha acesso a papéis e canetas e ele foi colocado numa solitária, sabe? É verdade, ele não tinha acesso a papéis e canetas. Não, eu lendo uma notícia, sabe? Tipo, de um jornal, sabe? Da época, e falava algo do tipo: Paul não tem acesso a canetas e papéis. Isso, alguma coisa assim. Eu, nossa, né? Escrever uma carta é uma coisa muito perigosa. Gente, esse é um caso muito bizarro, mas eu tô achando muito engraçado. Muito! Poxa, eu queria muito, né? Até como você falou, depois de 20 anos reabriram, encontraram a digital do Gordon na carta ou no cartaz. Não, gente. Pois é. Infelizmente não saberemos. Do Gordon. Gente, nossa, que coisa estranha. Nossa, as pessoas são loucas, né? Sim. Era outro ponto que eu não comentei, né? Apareciam essas cartas para várias pessoas. Eu também acho, tudo bem que o local era pequeno, né? O município era pequeno, mas alguém ajudava nessa logística, sabe? De entregar essas cartas. Então eu também acredito que mais de uma pessoa estava entregando. E como ninguém nunca viu ninguém entregando essa carta? É isso que eu não entendo. Verdade? Tipo, ninguém nunca viu ninguém indo na porta, entregando, ninguém nunca ficou acordado a noite inteira pra ficar vigiando. Essa gente também é muito mole. Não, e até mesmo ninguém via ninguém colando os pôsteres, os cartazes. Sim, isso é muito estranho. Parece aquelas coisas que a cidade inteira sabe. Sim, sim. E tipo, odiava essa família específica e falou, vamos todo mundo fazer isso e fingir que a gente não sabe de nada, sabe? Aposto que foi a cidade inteira. Que horror. Coitada da família. Mano, que coisa... Acabando aqui, eu vou procurar as fotos. Procura. Só tem um ar bizarro mesmo, né? Porque elas são antigas e preto e branco. Mas é bem legal. Nossa, Matheus, muito bom. Muito bom esse caso. Eu adoro esses casos não solucionados. Um verdadeiro caso bizarro. Sim. E, nossa, o dia que eu vi isso, né? Naquele dia mesmo, eu fiquei muito arrepiado e eu nunca esqueci dessa história. Aí hoje, né, eu fui pesquisar com mais detalhes e tal. E, nossa, bizarro demais. Muito bizarro. Mais um pra nossa pastinha.
Que afinal a gente não soluciona nada, a gente só reclama. A gente só conta, vai. A gente não tá aqui reclamando, não estamos chamando nada. Exato, a gente só conta. Mas e aí? Tá animada já pro próximo? Já tem ideias? Então, o próximo vai ser um caso de desaparecimento. Eita, Só vou falar isso, mas vai ficar enorme. gosto. Acho que vai ficar com, sei lá, uns 40 minutos. Vixe. Vamos lá, já estou tenso. Sim, então, pra quem tá ouvindo, se você gosta de pessoas desaparecidas, ouça o nosso podcast. Aguarde o próximo episódio. Até a próxima, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Comentem com a gente lá no nosso Instagram, Arquivos Bizarros. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube. E no Spotify. Com certeza. Até a próxima, pessoal.